Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e falando um pouco sobre a vacinação antigripal. Meu nome é Paulo Lehner, eu sou responsável técnico pela Climep, Clínica de Medicina Preventiva, que atua no ramo de vacinação desde 1965 em Belo Horizonte. E esse ano nós temos uma questão diferente. Nós temos uma outra doença com sintomas muito semelhantes à gripe, que apareceu inicialmente na China e agora está ganhando casos em todo o mundo. Então, se tornando um problema de saúde pública mundial, né? Já foi decretada pela Organização Mundial de Saúde o Covid-19 como uma doença que se caracteriza como uma pandemia. Então, além da gripe, que normalmente todos os anos a humanidade, o mundo inteiro tem que enfrentar, esse ano nós temos essa coexistência de duas patologias muito sérias, muito graves, né? Contra a vacinação antigripal, a gente tem a grande vantagem sobre o coronavírus, da gente ter uma vacina testada mundialmente desde há mais de 15 anos e que ela tem efeitos muito positivos, tanto na redução do número de casos, quanto na gravidade desses casos. Então, diferentemente do coronavírus, que ainda não dispomos de uma vacina para tentar combater essa doença, as doenças gripais pelo vírus influenza, elas já têm há muitos anos, sistematicamente, na maior parte dos países do mundo, a aplicação da vacina que vai garantir que você tenha um menor número de casos e, consequentemente, também casos de uma gravidade muito menor. O vírus influenza, que ele há muitos anos ele existe na humanidade, e nós temos, né, em 1918 a triste história da gripe espanhola, em que foi exatamente um vírus influenza, um H1N1, que causou uma das maiores pandemias de gripe do mundo, e de tempos em tempos ele tem essa característica. Muitas vezes não como um vírus mundial, como uma pandemia, quando é uma doença mundial, mas como endemias localizadas, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América do Sul. Mas o vírus influenza, ele tem essa característica de, na época dos meses frios do ano, ele causar um número elevado de casos, acometendo todas as faixas etárias, mas levando muito mais gravidade para as crianças menores de 6 anos, para as pessoas acima de 60 anos e para aqueles pacientes que têm alguma condição de saúde já um pouco prejudicada, como o diabético, o hipertenso, o cardiopata, o pneumopata, esses pacientes, o imunossuprimido, esses pacientes eles se tornam mais vulneráveis à infecção pelo vírus influenza. Então, não há a menor dúvida hoje de que a imunização contra o vírus influenza é um sucesso mundial. Então, cada ano que se passa, é necessário que as pessoas se vacinem com a vacina antigripal. E por que essa vacina é anual? Porque uma das características dos vírus influenza é a sua capacidade de sofrer ao longo do tempo mutação. Essas mutações podem ser menores ou maiores. Geralmente as menores se dão em 2 a 3 anos. Por isso, cada ano a vacina tem uma composição diferente. Geralmente ela pode ser de 3 ou 4 vírus, mas eles têm a mesma trivalente, ela tem os principais vírus que se imagina serão os que vão circular na época do inverno, naquele hemisfério. Então, para as pessoas entenderem, a gente tem uma vacina para o hemisfério norte, a gente tem uma outra vacina para o hemisfério sul. Pode haver algum ano em que há uma coincidência desses tipos de vacina, mas a maior parte das vezes elas têm pequenas diferenças entre elas. Por isso a gente tem uma vacina para aquilo que a Organização Mundial de Saúde se imagina, que vão ser os vírus que vão mais circular no hemisfério norte, e outra vacina também para os vírus que vão circular mais no inverno, no hemisfério sul. E por que essa é a época que o vírus mais se propaga? Na verdade, a gente sabe que ele prefere os meses frios e de baixa umidade de ar. Então, no hemisfério sul, tradicionalmente, o maior número de casos ele acontece do mês de abril até setembro, outubro. Por isso, sempre a vacinação ela é feita no início de abril, porque você tem o prazo, geralmente de 2 a 3 semanas, para que após a vacinação, a pessoa produza a sua imunidade, garantindo, em muitos casos, mais de 70% de proteção. Essa proteção varia conforme a faixa etária, a condição prévia da pessoa, a condição de saúde que ela tem, porque a gente sabe que, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de reagir às vacinas também ela vai se reduzindo.
Então, o resultado da vacina ele é muito maior nas pessoas um pouco mais jovens. Mas isso não impede, e é um grupo principal de vacinação, que ela seja feita acima dos 60 anos. Inclusive, essa população é a que está mais suscetível às complicações do vírus influenza, que não só apenas as doenças que ele causa, mas a pneumonia bacteriana, a sepsemia, a falência de múltiplos órgãos. É como se o vírus influenza proporcionasse uma baixa da imunidade da pessoa para que outras doenças, outras morbidades atingissem e acabassem muitas vezes com uma condição muito grave e muitas vezes fatal mesmo, né? Por isso é importante que as pessoas se vacinem todos os anos. Uma dúvida frequente das pessoas é quem deve vacinar. A indicação é para todos. A partir dos 6 meses de idade, a vacina está indicada para todas as pessoas. Em termos de saúde pública, nós temos que definir algumas populações de maior risco, mas na verdade a vacinação estaria indicada para todas as pessoas, principalmente nesse ano, em que nós temos a coexistência de uma outra doença extremamente grave, que é a Covid-19, causada por um coronavírus descoberto na China, como eu disse no início. Então a grande vantagem da gente estar mais atento à vacinação esse ano é porque você vai pelo menos tentar eliminar uma doença cujos sintomas são muito semelhantes às causadas pelo coronavírus, né? A Covid-19. Além disso, a gente tem que imaginar, se uma pessoa tem uma gripe pelo vírus influenza e é, ao mesmo tempo, logo depois acometida pelo coronavírus ou vice-versa, o seu sistema imunológico, a sua condição pneumológica vai ser bastante exigida. Então, realmente, você podendo eliminar uma doença de um potencial grave, muito semelhante à doença, à Covid-19, é uma indicação muito interessante de se fazer a imunização antigripal para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. E como é feita essa imunização? É uma vacina que eu uso intramuscular, uma vacina testada há mais de 20 anos no mundo inteiro. Todo ano ela é feita e repetida com sucesso em todo o mundo. Então não há a menor dúvida dos benefícios e das grandes vantagens da vacina. Uma dúvida que as pessoas têm: eu posso vacinar e pegar a gripe? Pode. Não porque você pegou pela vacina, mas como eu comentei no início, a vacina não dá uma imunidade de 100%. Ela chega a mais ou menos 70% em média, dependendo da idade, da condição fisiológica da pessoa, mas ela protege muito contra as formas graves. Então, muitas vezes a pessoa tem um episódio gripal pelo próprio vírus influenza, mas ela tem uma gravidade muito menor. Então, não é uma vacina que você tem 100% de proteção, você pode ter alguma falha vacinal, mas é uma vacina que dá uma segurança muito grande. E outra coisa, a vacina é feita das cepas dos vírus que se acreditam vão circular naquela época. Eventualmente, algum ano, você pode ter um vírus que não está na vacina. Então, isso também é outra situação da vacina antigripal. Ela não tem todos os vírus que podem causar a gripe, né? Todos os vírus influenza. Então, eventualmente, você pode ser pego por um vírus que não está naquele ano na vacina. Por que ela é interessante? Porque ela cobre 2 vírus de extrema gravidade, que é o H1N1 e o H3N2. Principalmente o H1N1, ele é um vírus altamente contagioso e com potencial de trazer doenças para a pessoa, de trazer complicações para a pessoa muito elevado. Por isso é importante realmente a gente fazer a vacinação de toda a população acima dos 6 meses de idade. Quando a pessoa não pode vacinar? Na verdade, se ela estiver tendo febre, aí a gente deve suspender a vacinação até que aquela febre se resolva, que a pessoa volte a ter uma boa condição de saúde para você vacinar. Mas fora isso, estou apenas resfriado, nariz escorrendo, sem febre, isso não é contraindicação para a vacina antigripal. Você pode tomar. E outra situação que é muito comum e que é relatada é a alergia a ovo. Na verdade, a alergia a ovo, como essa vacina ela é cultivada em ovos, em embriões de galinha, você tem ali um resíduo de proteína de ovo. Então, se a pessoa tem uma alergia severa a ovo, ela deve ser vacinada também, mas aí muitas vezes em um hospital, porque você tenha condições
de que se ela tiver alguma reação, você vai ter um pronto atendimento ali, mas nem a alergia ao ovo hoje se considera como uma contraindicação à utilização da vacina. O profissional de saúde é uma outra profissão que a pessoa deve vacinar. Além do profissional da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, os profissionais de segurança, policiais, aqueles que trabalham em presídios, professores da rede estadual e da rede privada, todos esses pacientes eles são prioritários para a vacinação, além das gestantes e das mães no pós-parto imediato. Esses grupos eles estão mais expostos ao vírus influenza e, além disso, como no caso das mulheres grávidas, o vírus influenza ela tem uma manifestação muito mais grave, muito mais capaz de produzir complicações do que na população em geral, além das pessoas acima dos 60 anos e das crianças abaixo dos 6 anos. São os grupos de maior risco para as formas graves e as complicações do vírus influenza. Qual que é o prazo depois que eu vacino que eu já estaria imunizado? Normalmente de 2 a 3 semanas. A gente considera que a partir do 21º dia da vacinação, você já tem níveis de anticorpos produzidos pela vacina que realmente já darão uma proteção detectável no organismo. Então, assim, se eu vacinei hoje, eu não estou imunizado nessa primeira semana. A imunidade vai se dar depois do 14º até o 21º dia. E por que deve ser todo ano? Mesmo que seja o H1N1 todo ano. Porque, como eu falei também no início, esse vírus sofre mutação. Pequenas mutações representam novos vírus que você tem que revacinar. Além disso, todos os trabalhos mostram que depois de um ano você tem uma queda na resposta dos anticorpos dessa vacina. Por isso ela é indicada anualmente, devido à mutação que sofrem os vírus influenza e devido à baixa da produção de anticorpos, geralmente depois de um ano. Outra dúvida frequente das pessoas é com relação à imunização das crianças contra a vacina antigripal. Então, na verdade, até 9 anos, 8 anos e 11 meses e 29 dias, se é a primeira vez que a criança toma a vacina, ela deve tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Se ela já tomou em algum outro momento essas 2 doses, dali para frente vai ser uma dose só por ano. Mas sempre que o primeiro esquema de vacinação em crianças menores de 9 anos, a criança deve tomar 2 doses. Nessa faixa etária, a resposta imunológica é um pouco menor. Então você dá a segunda dose, provocando o sistema imunológico da criança para efetivamente responder àquela vacinação. Mas dali para frente, vão bastar uma dose nos próximos anos da vacina antigripal. Outra dúvida frequente das pessoas é com relação ao autismo, né? Isso foi uma onda que correu pela internet, alguns trabalhos pouco expressivos e pouco confiáveis levaram alguma ligação entre autismo e vacinação, seja de influenza, seja vacina triviral, mas na verdade assim, nada disso é comprovado. E na verdade pelo próprio mecanismo imunológico das vacinas, é uma possibilidade quase que impossível de alguma vacina causar ou ser o fator desencadeador do autismo, né? Na verdade, se sabe que esses trabalhos, nenhum deles foi realmente comprovado, e isso hoje não tem a menor importância para a vacinação das pessoas, independente da sua faixa etária. Outra dúvida frequente, né, com relação se a vacina produziria gripe. Na verdade, a vacina é composta por vírus mortos, por vírus que são vírus que são tratados para não causarem a doença. Então não há possibilidade da vacina produzir a gripe. O que pode acontecer, como eu já falei, é que você tem, né, um exemplo agora que a gente tem do coronavírus, você não tem só os vírus influenza que causam doenças semelhantes à gripe. O coronavírus é um exemplo disso. Então você pode vacinar e você ter uma doença gripal por um outro tipo de vírus influenza, por um outro coronavírus, por um outro vírus que são numerosos,
Mas a vacina não tem essa capacidade, não tem esse potencial, porque na verdade ela é produzida com vírus mortos. Então você não tem o poder dela causar alguma infecção, mesmo em pacientes que têm o seu sistema imunológico deprimido, né? Seja por uma imunossupressão medicamentosa, seja um tratamento oncológico, seja um tratamento reumatológico, seja qual for a patologia, e muito pelo contrário, esses pacientes estão indicados a tomarem a vacina, devido à sua segurança, devido à possibilidade dela melhorar o seu sistema imunológico, uma pessoa que já está com o seu sistema imunológico comprometido, evitando não só a gripe, mas as complicações que podem vir dessa infecção pelo vírus influenza. Vacinas podem sobrecarregar seu sistema imunológico? Não. O que sobrecarrega o nosso sistema imunológico são as doenças. As vacinas são a maneira de você evitar essas doenças. Então, assim, a vacina ela é uma partícula do vírus neutralizada ou morta que vai estimular o nosso sistema imunológico para quando ele se encontrar com o vírus selvagem, com o vírus no meio ambiente, ele já tem uma resposta a esse vírus e não produzida por esse próprio vírus, que a consequência seria a doença. Então, na verdade, as vacinas não sobrecarregam o nosso sistema imunológico. Pelo contrário, elas preparam o nosso sistema imunológico para ele se defender, para ele neutralizar os vírus que estão na circulação de todo mundo. Então, na verdade, as vacinas são o maior avanço na medicina pública, na medicina de prevenção de doenças. Você conseguiu, através das vacinas, erradicar a varíola, você conseguiu praticamente erradicar a poliomielite na maior parte dos países, você conseguiu quase que acabar com o sarampo no Brasil, que infelizmente está retornando. Isso é outra informação importante. Nós estamos falando de vacina de gripe, de coronavírus, mas não podemos esquecer das outras vacinas. A vacina de sarampo, a vacina de pneumonia, a vacina de poliomielite. Quer dizer, o sucesso dos programas mundiais de vacinação depende que as pessoas realmente sigam os calendários vacinais, tomem as vacinas na sua época adequada, na sua época oportuna, de acordo com a sua idade, com as suas doenças que ele tenha também, pré-existentes ou não. Isso tudo aumenta a necessidade e indicação das vacinas, mas a maneira que a gente tem de enfrentar essas doenças infecciosas é preveni-las. E a melhor prevenção, sem dúvida, são as vacinas.